O Santa perdeu a vaga na final, mas ganhou Copa do Brasil para a temporada que vem. Confere de que o Santa Cruz vai estar se representando na quarta-feira. Eu passei a informação correta, Miguel? Um abraço. Um abraço para você, Vibrante, um abraço para o Maílson, para toda a nossa equipe. Mário, só por um proforme mesmo, mas e o ouvinte sempre em primeiro lugar. Olha, Vibrante, sim, quarta-feira, reapresentação dos jogadores, e aí, regenerativo, né, como de praxe, trabalhos de academia, e o Santa vai começar os trabalhos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Quando da reapresentação, faltará menos de um mês para a estreia na Série D do Brasileiro. Você disse no bloco anterior, entre os dias 12 e 13, a CBF ainda vai confirmar, contra o 13 de Campina Grande, este jogo que vai acontecer lá na Paraíba, a estreia do Santa Cruz fora de casa. E aí eu faço logo aqui atualizando a agendinha do torcedor. O Santa está no grupo A3, que tem Ferroviária e Horizonte do Ceará, Souza e 13 da Paraíba, Santa e Central, que é o Santa Cruz daqui, o Central do Caruaru, América e Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Então, 64 clubes, competição começando entre os dias 12, 13 ou 14, né? A CBF vai destrinchar ainda essa tabela. Então, o Santa já nessa expectativa do grupo A3. 2 viagens para o Ceará, 2 viagens para o Rio Grande do Norte, 2 viagens para a Paraíba, 1 viagem para Caruaru. Esta vai ser a programação do Santa nessa primeira fase de Série D do Campeonato Brasileiro. Miguel, andou circulando em rede social uma lista fake, né, de jogadores que seriam emprestados ou que seriam dispensados ou emprestados. Eu, inclusive, recebi essa danada dessa lista, confirmei com o pessoal da assessoria de imprensa, disse, não, isso não é do Santa Cruz, não. Mas, de qualquer maneira, a gente fica imaginando o seguinte, olha, tem que ter aí uma mudança, uma pequena, não na reformulação é mexer demais, mas trocar algumas peças. Então, assim, já teria alguma coisa adiantada, Miguel, assim, esse fulaninho aqui não segue, esse vai ser emprestado. Tem algo desse tipo ou ainda não? Vibrante, por falar nessa lista, eu preciso até esclarecer o seguinte. O torcedor já está me perguntando desde sábado, porque essa lista vazou no domingo, desde sábado se teríamos dispensa no Santa Cruz. E aí, no domingo, essa lista começou a vazar e hoje tomou uma proporção sem tamanho nas redes sociais. E aí até aqueles torcedores mais esclarecidos mandavam para mim os prints, olha, essa lista procede, essa lista procede. O papel é timbrado com o Santa Cruz, com a marca do Santa Cruz, a marca original do Santa Cruz. Mas aí quando eu fui apurar com as fontes, principalmente com a diretoria coral, a pergunta que me foi feita foi, está assinado por quem aí esse documento? Se não tem assinatura, não tem validade. Então, existe ali, até na hierarquia, a diretoria de futebol, o executivo de futebol, o técnico Itamachule. Não tem assinatura de ninguém naquela lista. Então é fake news. O próprio Alan Araújo, assim, quando eu fui buscar informação sobre essa lista, ele tratou logo de dizer que é fake e pediu até para tranquilizar o torcedor. Agora, que vai sair jogador, lógico que vai, e o torcedor já está nessa expectativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Itamachule afirmou que está elaborando um relatório do Campeonato Pernambucano, do que foi esse campeonato na visão dele, logicamente com os objetivos alcançados, você falou bem, Copa do Brasil garantido e Série D do Campeonato Brasileiro garantido caso o Santa não consiga o acesso, logicamente que não é isso que o torcedor espera. O torcedor espera que o Santa avance para a Série C do Brasileirão do ano que vem. Então, mesmo que não consiga, já tem a vaga garantida. Ou seja, já tem calendário para 2026. Então, os objetivos internamente, eles já foram alcançados. Logicamente que o torcedor está na bronca em relação ao futebol apresentado no último sábado. E aí começa a chateação e começa o torcedor a pedir cabeça de atleta. Vão sair atletas sim. No sábado mesmo, Vibrante, eu já contabilizava 9 jogadores que foram contratados para a SAF Coral. Vamos a eles.
Vinícius Silva, lateral esquerdo, já fruto da SAF, foi o primeiro jogador contratado pelos investidores. Iago Campelo também é o segundo jogador. Todos eles aqui são frutos de SAF, tá? Da futura SAF Coral. Vinícius Silva, lateral esquerdo. Iago Campelo, zagueiro. Thiago Galhardo, atacante. Pedro Favela, que não foi oficializado, mas deve ser nos próximos dias, estava no Veloclube. Jonatas Paulista, este jogador estava no Noroeste, é volante, já está treinando no Arruda. Eurico Lima, estava no Betim de Minas Gerais, é zagueiro, já passou pelo Náutico, deve ser anunciado a qualquer momento. Léo Reis, atacante que está no Itabirito de Minas Gerais. E o Itabirito é de Vinícius Diniz, é uma SAF lá. Então essa negociação com o Santa vai ser absolutamente tranquila, a vinda do Léo Reis. O Felipe Alves, goleiro, que já está aí treinando. Eduardo Tanque, que já estreou com a camisa do Santa, inclusive começou de frente no jogo de sábado. São os jogadores que foram contratados. Além deles, a SAF Coral comprou os direitos econômicos dos atletas João Pedro e Tiaguinho. Então, 9 atletas negociados e contratados pela SAF, podemos dizer assim, que ainda vai ser oficializada no Santa Cruz, estes jogadores que vão atuar na Série B do Campeonato Brasileiro. O Santa, além desses atletas que eu citei aqui, pretende contratar mais 3. Então, se 3 estão chegando, e tem esses atletas aqui que ainda vão chegar, obviamente alguns serão negociados ou dispensados. Mas nenhum pode ser cravado daquela lista que está circulando na internet, porque aquela lista se trata de um fake news, Vibrante. Veja só, quando você falou aí, Alan Araújo disse assim, para acalmar a torcida, que aquela lista é fake, eu entendi. Mas, para acalmar mais ainda a torcida, alguns têm que sair mesmo. Mas vão sair. Alguns têm que sair. Venhamos e convenhamos. Não é aquela lista completa, como está ali, toda daquele jeito. É fake. Não, tudo bem que não é. Mas que tem jogador que não veio, não mostrou para quem veio. Né? O lateral lá, Vinícius, na minha opinião, por exemplo. O Everton Felipe, centroavante também, não mostrou para quê, bem fora de forma. Rafinha, eu não perderia mais um salário que deve ser um salário bom. Não gastaria mais com Rafinha. Tem jogador aí que realmente tem que pegar o beco, como se fala no popular. Reformulação é a coisa mais simples do mundo de acontecer, né? E olha que o Santa alcançou os objetivos para o ano que vem, garantindo o calendário em Copa do Brasil, seletiva, essa situação toda. Eu acho que o torcedor está muito ansioso com relação à SAF. Eu acho que as cartas se misturaram demais nessa reta final do campeonato e acabou acontecendo que o time não fez nada nos 2 jogos com o Sport. O primeiro, vamos botar aqui 30%. O segundo, 2%. Horrível. Nossa, foi muito mal, muito mal. Pois não? Rapaz, é Maílson. Alô, Maílson. Milkshake ou não, hein? Oi, Vibrante. Grande abraço para você. Abraço. Muito boa noite. Primeiro, você perguntando se é o 0x0, eu tô fora, viu? 0x0 Diego, ele que tava por aí. Tô fora, bem distante. Mas, sobre essa situação do Santa Cruz, Vibrante, um jogador que eu iria falar exatamente sobre o Rafinha. O Rafinha, até hoje, ele não conseguiu dizer para que veio pro Santa Cruz, para mim. Muito pouco. Contribuiu muito pouco com o Santa Cruz. As expectativas que foram colocadas em cima do Rafinha, até agora, ele, infelizmente, não conseguiu corresponder. Então, um jogador que, dependendo, e ao que parece, é um jogador de um valor, de um custo significativo, não sei se seria uma boa opção para o Santa Cruz manter ele para a Série D. Por exemplo, o Maílson, Silvio Tavares, né, que é um ouvinte nosso, aí ele... A raiva do torcedor quando é eliminado assim, não é brincadeira não. Olha a lista dele. Galhardo, já danou-se, coitado de Galhardo. Galhardo, já. Lucas Siqueira, Everton Felipe, Genilson. Discorda do Lucas Siqueira, viu? Discorda, né? Everton Felipe, o que você acha? Não, ainda teve para mim tempo suficiente, mas quando vi ainda não me acrescentou nada. Genilson nem jogou, ele botou na lista. Aí Rafinha, que eu acho que tá quase unânime. Douglas Esquilo. E aí? O Douglas Esquilo, muito pouco, né? Agora,
talvez é um jogador rápido, é um jogador interessante de repente para você ter como opção. Michel Benek. 0-0 para ele. Lucas Bessa, também passou o campeonato machucado, coitado. Exatamente. O que pesa é isso, né? Contrário. Tem torcedor aqui, Daviane, rindo de desespero. Não, é brincadeira o que está acontecendo. É para não chorar, né? Tá rindo de desespero. Agora, ô Miguel, finalmente, Itamar tem contrato. A Itamar fala algumas coisas que são meio indecifráveis nas coletivas. Né? Você tem alguma coisa a dizer sobre a continuidade do Itamar para a Série D? Ô, Vibrante, essa questão, ela se tornou um imbróglio até desnecessário. E o próprio Itamar, eu me permito até a opinião, o Itamar, ele acabou causando uma movimentação que não deveria acontecer nesse momento. Por exemplo, ele, quando foi contratado pelo Santa, que foi emprestado ao Retrô, ele assinou um pré-contrato, ele recebeu luvas e, logicamente, quando acabou o campeonato lá, da qual ele foi campeão da Série D do Brasileiro, ele retornou ao Santa. Ele sempre diz, eu cumpri a minha palavra em retornar, alcancei os objetivos que era garantir o calendário. Infelizmente, queria chegar à final do Campeonato Pernambucano e não foi possível. Mas o contrato dele está vigente, porque quando aquele contrato foi feito, não existia nem proposta de SAF. Então o Santa fez o contrato para a temporada inteira, até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. O contrato de Itamar com o Santa Cruz é muito antes da proposta da SAF, a proposta vinculante ser assinada. Então, o contrato dele está vigente. O que acontece? Logicamente, que quando o clube se torna SAF, a diretoria de futebol não tem mais o poder de veto, não tem mais o poder de contratar, tudo vai ser pela SAF. É como se o futebol de Santa Cruz fosse arrendado. Então, os futuros administradores, e eu sempre chamo futuro porque a SAF não está oficializada, eles que estão já contratando esses jogadores que eu citei agora há pouco, e eles vão conversar com o Itamar para definir essa questão do futuro. Mas só que o próprio Márcio Cadá disse aqui em entrevista à Transamérica que o Itamar Schulli é o treinador da Série D. Então não tinha por que se criar essa celeuma. Até porque de Série D ele entende, ele acabou de ser campeão brasileiro. Então, assim, ele conhece a competição. E foi essa justificativa que o Cadá ele utilizou. Inclusive o Cadá foi a mais além. Ele disse, por mim, o trabalho do Itamar vai ser bem longevo no Santa Cruz, independente de Série D, Série C, Série B, até chegar à Série A, porque ele confia no trabalho. Mesmo assim, o técnico Itamar Schulli disse que precisa conversar e que não tinha havido ainda uma conversa. Nos vestiários, após a eliminação, o Cadá estava lá, nos vestiários. Chegou para o Itamar e disse, precisamos conversar. E o Itamar disse, ok, vamos conversar. Então essa conversa ainda não aconteceu, estava sendo aguardada para hoje, mas hoje não aconteceu a reapresentação, somente na quarta-feira. Então eles devem conversar longe do Arruda para tentar acertar o que já está acertado. Ele tem contrato. Se, por um acaso, os dirigentes da SAF quiserem trocar o treinador, aí vão ter que pagar a multa rescisória, vão ter a quebra do contrato. Então tudo isso o Santa não vai querer gastar esse dinheiro agora, né? Então, o treinador é o Itamar. Porém, essa conversa é que vai definir o futuro. E aí surgiu, até na coletiva, um questionamento ao Itamar, Vibrante, se o Retrô teria feito proposta. Porque o Retrô até então não anunciou o treinador para a Série C do Campeonato Brasileiro. E há rumores, tá, gente? É uma especulação, não é uma informação, de que o Retrô poderia ter feito uma proposta para o Itamar. O Itamar não confirma a proposta do Retrô, porém confirmou na entrevista que já recebeu várias propostas e que propostas chegam constantemente. Ah, então pronto, tá explicado. Não é? Agora, assim, ô Maílson, isso pro treinador, como é que fica em passar essa insegurança pro torcedor? O que é que você acha? Eu acho que o que o Miguel traz é bem sucinto no sentido de colocar o seguinte, olha, existe um compromisso já entre as partes, né? Então, não é um contrato a ser renovado, é um contrato que já existe, é um contrato vigente. Então, talvez, eu quero tentar entender a colocação do Itamar no sentido do seguinte, não, os investidores podem estar pensando diferente,
podem estar pensando que o meu trabalho não deve seguir e é natural eles quererem implantar um outro treinador. Tudo bem, tudo bem. Pois não? Até para corroborar, me permita com o seu raciocínio, no sábado eu perguntei ao Itamar se ele se sentia incomodado pelo fato dele não estar indicando jogadores, porque esses 9 aí passaram pelo... Ele tomou conhecimento, mas a palavra final de contratar ou não foi do treinador. E aí ele disse que era absolutamente normal, que já estava se acostumando com essa nova modalidade do futebol, que é a SAF. E até porque, né, essa questão da contratação, acho que o treinador ele precisa ser ouvido. Mas o clube precisa ter um projeto bem delineado. O clube não pode fazer um projeto pensando apenas num treinador. Ora, e se esse cara recebe uma proposta melhor e vai embora? Como é que fica o planejamento para o restante da temporada? Então, eu quero entender que o Itamar pode estar pensando que os investidores da SAF podem não ter interesse da continuidade dele, por não ter sido procurado ainda para conversar sobre o planejamento da Série D. Mas em relação ao Itamar, ele tem compromisso com o Santa Cruz, tem contrato. O fato de se tornar SAF ou não extingue esse compromisso. Então, acho que assim, é meio que tudo numa interrogação, mas sem entender o posicionamento dele. Por quê? Eu quero entender dessa forma, mas às vezes o posicionamento do Itamar parece que ele também não tem a intenção de continuar. Fica essa impressão. Posso estar equivocado. Eu acho que você foi tão assertivo numa colocação aí, Maílson, que foi o seguinte: os caras da SAF, eles estão cheios de coisa para resolver. Não é só campo, não. Sim. É toda a burocracia ainda, porque a gente está falando SAF, e não tem nada assinado oficialmente. Exatamente. De SAF. É proposta vinculante, depois tem burocracia disso, daquilo, Pelo contrário, os caras já estão botando dinheiro, né? E já estão sem estar botando assinado. Exatamente. Aí, se há algo que está em vigor, não precisa estar mexendo nisso. Exatamente. Tem um contrato em vigor, para que eu vou mexer nisso? Ontem eu conversava com o gerente de comunicação de Santa Cruz, que é o Ivan. Eu perguntava a ele sobre, por exemplo, transmissão de TV ou de streaming para a Série D. Ele disse, é tanta coisa na mesa que a gente nem colocou isso em pauta ainda, para saber se a CBF tem alguma coisa conjunta ou se cada clube vai se virar para transmitir. Sim. Então vejam, isso que tem uma grande importância, porque é gerador de produto renda, importante. Claro. Inclusive para valorizar a marca e os anunciantes do clube. E a renda. Exatamente. Veja bem, o Retrô jogou no ano passado, a quarta divisão, ganhou uma cota de 450 mil. Sobre cota do que foi transmitido. Sim. Passando para a Série C, quem jogou a Série C ano passado ganhou 1.200.000. Estou falando tudo de números do ano passado, porque Gustavo Jordão me falou isso, hoje, inclusive. Pode ser que nesse ano seja atualizado. Mas o que eu quero dizer, Maílson, é que se eles nem trataram disso, falta menos de um mês para começar o campeonato, para que colocar em pauta algo que tem contrato em vigor? Isso, Eu estou entendendo a tua colocação. Exatamente. Então, não seria parte do clube. Seria algo que Itamar está imaginando. Pois não, Miguel, pois não. E se voltarmos no tempo, quando teve aquela celeuma, eita, Itamar volta para o Santa ou fica no Retrô? O Retrô fez proposta, aí ele deu a palavra, ele recebeu luva, vai ter que voltar para o Santa Cruz. Se Itamar soubesse, por um acaso, que o contrato seria até o final do Pernambucano, claro que ele não viria, ficaria no Retrô. Então o contrato é até o final da temporada, é o contrato que está vigente. Perfeito. Deixa eu ler agora algumas da galera que tá mandando mensagem. Tem alguém chamando Mário de bonito aí? Tem? Não. Eu sei que é impossível, nem abri ainda, mas não há perigo. Mário, você é meu amigo, viu, mano? Tô fora. Boa noite a todos. Carlos, não sei se você concorda, mas nesses 2 jogos contra o Sport, só se salvou a dupla de zaga. O William, que foi muito criticado, foi um gigante, Santo Tricolor. Foi isso mesmo, Maílson? O que você achou? A dupla de zaga? Sim. Rapaz, eu acho que a dupla de zaga do Santa Cruz vinha encaixando bem, né, até esses 2 últimos jogos. A gente até fez muitos elogios tanto ao Matheus quanto ao William Alves, né? Acho que era uma dupla que estava se completando. Agora, eu acho que não foi só uma questão da dupla de zaga. O Santa Cruz, como um todo, ele, nos 2 jogos, faltou muito da intensidade e da vontade. E o segundo jogo do Arruda é o mais inaceitável. Isso foi pau. Porque o Santa Cruz faltou total intensidade numa atmosfera favorável a ele.
A atmosfera total favorável ao Santa Cruz. Então, veja que nos primeiros segundos do jogo, o Sport já teve uma chance clara de abrir o placar. Então, o Santa Cruz entrou desligado no jogo. Não acredito isso especificamente apenas a dupla de zaga do Santa Cruz. Mas eu acho que o Santa Cruz, como um todo, ele caiu muito o rendimento nos 2 jogos. E aí, vamos deixar uma pergunta aqui que talvez não tenha resposta. Santa Cruz passou 15 dias sem jogar. Até que ponto esse tempo sem jogo, sem disputar partidas, foi benéfico ou não? Né? É benéfico, aliás, ou não? Porque quando joga direto, os treinadores dizem, não, a gente tá com um time cansado, vem jogando sempre. Quando passa esse lapso temporal de 15 dias também. Fica Será que você não time, perde um pouco também? Então, é uma situação que o Santa Cruz acabou vivenciando. Agora, foram 2 jogos muito abaixo, muito abaixo. Boa noite a todos. Se Itamar não está satisfeito, é melhor deixar ele ir. O Carlos mandou aqui a mensagem. Torcida tá contra Itamar. Falem sobre isso. Gel Mendes de Maranguape 2. É isso que não dá para entender, porque parece que o Santa Cruz terminou o campeonato fora, né? Eu acho arretado. Deixa eu fazer um rápido comentário aqui. É muito interessante o lado emoção, que eu sei que torcedor é isso mesmo. Acaba a primeira fase do campeonato. É o melhor do melhor do mundo. Itamar é o cara para ir pro lugar de Dorival Júnior. Não é? Assim, tô botando lá em E ele conquistou um objetivo ele que eu digo assim, né? O Itamar, o elenco, o Santa Cruz tem um calendário do próximo ano da Copa do Brasil que não... Melhor do que o de 2025. Então, mas aí você vê, né? Bota o cara no céu. Aí cai para um rival que tem muito mais investimento, muito mais qualidade no elenco, não sei o quê. A galera já começa a descer a lenha. Tiago Galhardo parou a cidade. Agora o outro tava botando aqui, o Silvio Tavares, já na lista de dispensa. Pela madrugada, velho. É assim. É um céu e inferno de uma semana para outra. Infelizmente isso de uma acontece, semana para outra, né? Então, nós é que temos o papel mesmo da imparcialidade. A gente tem que estar alheio a tudo não somos isso. entendidos, né? Não, tá querendo defender alguém. Amigo velho, eu fiz uma entrevista com o Joaquim Bezerro no meu canal do YouTube, quase que o povo morre, né? Esculhambação com o Joaquim e comigo. Existe isso. O quê? Você não tem ideia, né? Então, e a gente fazendo papel jornalístico, escuta um lado, não é assim que a gente aprende? Escuta um lado, escuta o outro, escuta um lado, escuta o outro. A gente tem que ser assim. E o torcedor forma sua opinião. Não. Exato. E quem for... agora, a opinião volúvel da gota, né? Que há 15 dias Galhardo era grande igual Neymar e agora pode mandar embora. Isso, velho. E Galhardo vai precisar exatamente de tempo, gente, também para poder se entrosar. Entrosamento ele entrou... seria muito bom que fosse assim. Mas não é assim. Mas não é assim. A matemática não é essa. Exato. Se for assim, a gente vai jogar fora todos os grandes trabalhos do Brasil. Por exemplo, o trabalho que tem no Palmeiras de muito tempo, né, de uma equipe já entrosada. O Flamengo, que vem com uma equipe já jogando há bastante tempo, ele está passos à frente de quem não tem esse trabalho. Então não é um jogador chegou, vai jogar e já vai encaixar no time, vai meter 2 gols no Sport, vai classificar para a final. Não é assim, não é cara. assim, né? Futebol não funciona assim.